Pode sentar, queridos e queridas, em nome de Jesus. Estou um pouco com gripe alérgica por conta desse... Chegou aqui, já pegou. Essa mudança. Estamos... acho que nós já estamos no outono, já, né? Já estamos no outono, já. E eu estava conversando com algumas pessoas e uma das possíveis razões da gente estar com essa coisa, essa coceira no nariz, é a questão do pólen. Outono, essa coisa toda, né? E aí, tanto no outono quanto na primavera existem essas... Por que o outono? Por que o pólen? Porque, olha só que conclusão fantástica e sensacional. É a preparação dos insetos, dos animais, para o inverno. Então, eles já estão se mobilizando, eles já estão se cuidando, eles já estão, enfim, se tratando para terem o que comer, para terem o que servir durante o inverno. E aí você entende por que do Salomão, possível autor do livro de Provérbios, dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Considera os teus caminhos e ser sábio. Mas hoje, queridos, eu queria falar sobre, dentro dessa temática que nós estamos conversando durante esse espaço-tempo, sobre o fruto do Espírito. E domingo passado, nós tivemos a assembleia, mas mesmo assim o pastor Emerson trouxe uma meditação, trouxe uma reflexão acerca da alegria, que é a segunda característica, vamos dizer assim, o segundo gomo do fruto do Espírito. Aliás, um detalhe importantíssimo aqui a ser colocado é que nós, de alguma maneira, não sei como, não sei porquê, a gente se acostumou a dizer frutos do Espírito. Mas é fruto, é no singular. Então não existe frutos do Espírito, existe fruto do Espírito. Mas as obras da carne são no plural. Então, eu queria falar com os irmãos e as irmãs nessa tarde. Se você puder abrir lá em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. E eu vou ler a partir do verso número 1. Verso de número 1 de Filipenses, capítulo 3. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos seus próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado em 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. A tradução aqui real não é insignificante, é esterco. Eu as considero como esterco por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei,
mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado ou das coisas que para trás ficam, e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Até aqui. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado por nós estarmos aqui reunidos para ouvir um pouco mais da Tua palavra. Ilumina os nossos entendimentos, ilumina o nosso coração, a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. O segundo gomo, a segunda característica do fruto do Espírito é a alegria. O primeiro é o amor. E, como eu disse, quando nós estávamos falando sobre o amor, que amor sem alegria é euforia. Paz sem amor é medo. Paz sem amor é medo. Você não se envolve com nada, você fica ali no seu cantinho, mas não porque você quer paz, mas porque você tem medo de se envolver ou de declarar, enfim. A benignidade, ou seja, todas as outras características, todos os outros gomos do fruto do Espírito, sem o amor, não é nada. Não são absolutamente nada. Tanto que Paulo vai resgatar isso lá em Coríntios, dizendo que, no capítulo 13, que nós podemos ter uma série de coisas ali, nós poderíamos falar a língua dos homens e dos anjos, nós poderíamos dar o nosso corpo para ser entregue e tudo mais, mas se não tiver amor, de nada disso resolve, de nada disso importa. E aqui no texto do Paulo, aqui em Filipenses, que é chamada a carta da alegria, e Paulo está prisioneiro aqui, Paulo ele está em correntes. Como que uma alegria, uma carta chamada carta da alegria, pode ser produzida em algemas? Pode ser produzida em cárcere, pode ser produzida numa situação extremamente de privação, não só dos seus direitos particulares, mas da privação da vida. E como que pode haver alegria sem vida? Como é que pode haver alegria com privação de direitos, de vida, de uma série de coisas? E aqui nós vemos uma carta escrita por um homem que está privado de praticamente tudo isso e escreve uma carta dizendo acerca da alegria, sobre a alegria para uma igreja da região da Grécia chamada Filipos. E aqui ele já está encaminhando para o final da carta, aqui ele já está chegando no final dela. E é a primeira vez em toda a carta de Filipenses tem 4 capítulos, em toda essa carta, agora é a primeira vez que Paulo vai usar a expressão alegrem-se no Senhor. Antes ele vinha falando alegrem-se, 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 e agora ele chega, é porque Paulo tem esse negócio. Paulo ele vai falando, e quando ele chega, está no finalzinho da carta, da temática da carta, ele joga real. Ele vai meio que maquiando, vai maquiando. Aí eu imagino Paulo maquiando, e de repente ele chega lá no finalzinho, e ele fala assim, quer saber? Vocês têm que saber a verdade. É isso aqui, ó. É isso aqui. E aí Paulo vem falando de alegria, e quando chega no final ele fala assim, gente, a fonte da nossa alegria não é outra senão o Senhor.
E por quê? E aí que está o negócio. Por quê que ele vai dizer que a fonte da nossa alegria é o Senhor? Porque eles estavam ali vivendo na igreja de Filipos algo muito religioso e muito sério, que era um dos grandes problemas dos primeiros anos da igreja. O que era? A questão de trazer conceitos, ideias e rituais do judaísmo para a fé cristã. Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo assim, quando os gentios começaram a se converter, os judeus cristãos, entre eles, diziam o seguinte: eles têm que se circuncidar. Eles agora precisam escutar ou precisam seguir as normas de Moisés. E os apóstolos estão o tempo todo dizendo: gente, já foi. Agora é outro tempo, é outra novidade. E isso foi criando e foi ganhando força a ponto de surgir no meio cristão uma heresia, vamos assim dizer, mas um costume muito forte que, enfim, nos persegue até os dias de hoje, que é o legalismo. Você está na lei, tem que cumprir. Você está aqui, tem que... E que as coisas não são assim, tão 8 e 80, no que diz respeito à vida cristã. Tanto que Paulo ele vai chamar esses caras, esse grupo de pessoas que querem a circuncisão de mutiladores. Você vê aqui no versículo aqui: cuidado com os cães, os mutiladores que exigem a circuncisão. Verso 2 do capítulo 3. Os mutiladores. Tem outra versão, uma outra palavra que eles têm lá? Só para a gente lembrar. Deixa eu só ver aqui, achar uma outra versão aqui para você. Vou pegar aqui a revista corrigida. Almeida. Guardai-vos da circuncisão. Guardai-vos da circuncisão. Mas essa tradução, que é a Nova Versão Transformadora, que é uma tradução mais recente, ele fala justamente isso: cuidado com aqueles que mutilam. Tanto, por que aqui está usando essa palavra, os mutiladores? Porque no grego a palavra que está lá é mutiladores. Aqueles que mutilam. Tanto que em Gálatas, Paulo vai mais a fundo. Vocês acham que o Cris de vez em quando perde a estribeira? Que vocês não viram o Paulo. Paulo vai falar o seguinte com os caras que estão pedindo a circuncisão. Paulo vai chegar para ele e falar assim: por que vocês não se capam? Em Gálatas, ele usa essa expressão. Por que já que vocês querem tanto a circuncisão, por que vocês já não arrancam tudo fora, então, já que vocês amam a circuncisão? É só ir lá para Gálatas, você vai ver aqui o Paulo falando sobre isso. Por quê? Porque o legalismo era e é até hoje a grande fonte de interrupção. Enquanto que Jesus é a fonte da alegria, o legalismo é a fonte da tristeza e da decepção. Pessoas presas, amarradas, acorrentadas, sonâmbulas, enfeitiçadas pelo legalismo, não conseguem experimentar a graça. Quem é alegre em Cristo é livre para se viver a graça, para se experimentar a graça e para perceber que tem irmãos. E aí fica, vamos dizer assim, para aqueles que são alegres em Cristo, não é que digo que fica fácil, mas é natural para esse irmão e para essa irmã se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Então, ver o sucesso do irmão, ver o crescimento da irmã, ver de repente a tragédia de um irmão ou o fracasso de uma irmã, para essa pessoa alegre em Cristo, essa vivência é natural, brota dela. Porque não é dela, é fruto do Espírito. É dela, não é dela mais. E aí o que acontece? O legalista não consegue suportar o peso da graça. O legalista ele não consegue suportar a força, o poder e o avanço da graça, porque a graça vem de Deus e ninguém domina Deus. Ninguém algema o Senhor.
Ninguém controla a sua graça. Ninguém controla. Nas Crônicas de Nárnia, por exemplo, tem um momento lá que o fauno Túmulus começa a conversar com a Lúcia, e a Lúcia vira para ele e diz assim, escuta, mas nós o veremos novamente? E aí o fauno diz assim, sim, nós o veremos. Nós não sabemos como, porque esse leão não se domina. Esse leão, ele fazendo referência a Aslan, esse leão não se domina, não se controla. Então essa tentativa dos religiosos, dos legalistas, de controlarem não só a nossa vida, mas de controlarem o próprio Deus. Legalista tem isso. Quem é livre para se alegrar no Senhor, como ele começa aqui no capítulo, no primeiro versículo, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, é porque a alegria é uma, eu não quero usar a expressão arma, né, por todo o contexto que nós estamos vivendo no Brasil hoje, mas é um meio de Deus para combatermos e para nos protegermos desses religiosos, que Paulo vai chamar aqui no capítulo 2 de cães. No verso 2, no capítulo 2 não, no verso 2. Cuidado com os cães, os que praticam o mal e os mutiladores que exigem circuncisão. Ou seja, para Paulo, legalista é carnal. Exato. Quando Paulo vai falar dos crentes carnais, que ele vai falar lá, por exemplo, em Corinto, ele vai falar muito isso lá nas cartas de Corinto, principalmente na primeira carta aos Coríntios, ele vai falar muito sobre isso, que ele queria muito falar sobre coisas extraordinárias, coisas mais elevadas, mas ele tem que ainda tratar de coisinhas, ele queria dar carne para o pessoal e o pessoal ainda estava querendo no leitinho. Por conta do quê? Por conta dos crentes carnais. Por que o crente carnal? Porque o crente carnal é legalista. Controlador, manipulador ou manipuladora. Porque nós aqui, aí Paulo vai dizer que nós adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo que a circuncisão era apenas uma sombra da aliança real que iria ser selada pelo Espírito de Deus. E que a circuncisão, que era feita apenas em homens, e no 8º dia de nascença de cada um deles, agora o Espírito se derrama sobre toda a carne, em homens, em mulheres, em idosos, em jovens, em adolescentes, em crianças. Todo mundo recebe o Espírito Santo e todo mundo é convidado para participar da mesa do Senhor. Todo mundo senta na mesa do Senhor. Todos são aqueles que são circuncidados. E aí Pedro vai trazer essa reflexão novamente quando ele fala sobre o sacerdócio real. Todos nós. Mas o legalista não quer que todo mundo seja. A ceia não é para todo mundo. Não pode. Não é assim não. Só para os escolhidos. Que escolhidos? Desde que você faça parte, né? É tenso isso, gente. E aí, Paulo não fala só dessa questão que não vem do legalismo, mas essa alegria vem do se comprometer com Cristo. Ele vai falar aqui dos versos 8 até o verso de número 11, justamente sobre isso. Então um detalhe interessante aqui, voltando só um pouquinho sobre a questão do legalismo, o Paulo ele vai falar sobre, gente, no verso 4 aqui, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos seus próprios olhos, eu teria ainda mais. Tem um negócio rondando aí no nosso, assim, já no meio cristão há um tempo, sobre esse negócio de que nós somos, enfim, bons e etc. Paulo vai
constatar em Romanos, vai repetir isso em todas as suas... Romanos é muito mais forte no capítulo 3, mas ele vai constatar isso em todas as outras cartas, que toda a bondade vem de Deus, que nada do que fazemos, nada do que somos, seja bom ou seja perfeito, vem de nós. Tudo essas coisas vêm do alto. Por isso que, e aí esse conceito de obras da carne com fruto do Espírito é justamente isso. O que é obras da carne? É o que nós, é apenas o que nós produzimos. O que o Cris produz? O Cris produz idolatria. Do Cris brota o quê? Imoralidade. Do Cris só brota maldade. Porque isso é obra da carne, é obra disso aqui, ó. Agora, aqueles que são nascidos da carne produzem frutos e obras da carne. Aquele que é nascido do Espírito produz o fruto do Espírito. Por isso que é fruto do Espírito. É o Espírito que produz em nós esse fruto. Se há amor, se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Se há paz, é porque Ele estabeleceu a paz primeiro. Se há bondade, se há alegria, é porque Ele é a fonte de tudo isso. Foi Ele que fez primeiro. Não é verdade? Ela está concordando comigo. Que maravilha, isso é grandioso demais. Alegria do Senhor, é só olhar ali, alegria do Senhor, pronto. Não precisa pregar mais nada não, é só olhar lá. Pergunta se ali tem legalismo. Não tem, ali é a liberalidade do Espírito. Aí ele vai dar aqui as características dele. Olha só que interessante, ele foi circuncidado com 8 dias de vida. Ele é israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, que é tipo top. Um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguiu a igreja. Pensa num cara com currículum vitae. Não, fora a cidadania, que era hebreu e romano. Não, era de família. Provavelmente o pai era romano e a mãe hebreia. Então havia essa dupla cidadania de Paulo. Pensa num cara com um currículo desse. Aos pés de Gamaliel, pelo amor de Deus. Não. Pensa num cara. Nós da primeira IPI recebemos aqui um currículo para um pastor da educação cristã. Para a área de educação cristã na igreja, recebemos aqui o currículo. Paulo de Tarso. Circuncidado ao 8º dia, israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. O cara era membro dos fariseus, doutor do negócio, obediente à lei judaica. E quem está referendando esse currículo? Gamaliel. Você vai falar assim, meu Deus. Sabe o que Paulo fala desse currículo aqui? Ele fala que é esterco. Sabe o que Paulo fala desse currículo todo aqui, que para nós seríamos um negócio que... Esterco. Porcaria. Isso daí que você está pensando também. Não é nada. Porque Ele é a minha fonte. Nele tudo isso ganha, não um novo significado, ganha um outro significado. E eu não quero mais conhecer a lei, eu não quero mais conhecer os rituais, agora eu quero conhecer a Cristo. Quero me comprometer com Ele. Então, a partir do verso de número 8, tanto que ele termina o verso 10 dizendo, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu as considero insignificantes por causa de Cristo. Insignificantes. Não conto mais com a minha justiça própria, ele vai dizer no verso 9, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. O meu comprometimento com Ele, a minha alegria, a alegria que é verdadeira, que Mateus vai chamar essa alegria, lá no capítulo 5, no Sermão do Monte, não de adjetivo. Alegria para Jesus não é um adjetivo. Alegria para Jesus é um substantivo. Talvez a gente não entenda o que é isso.
Porque, de repente, você diz assim, a pessoa alegre. A pessoa é o substantivo e alegre é o adjetivo. Jesus está invertendo a ordem aqui. A alegre pessoa. Pessoa é adjetivo. O substantivo é o alegre. Porque no mundo hoje, e sempre foi assim, a alegria é reservada a momentos alegres. E Jesus está nos convidando a sermos essencialmente alegres. Porque aqui é interessante os alegres do capítulo 5 de Mateus, né? Os alegres não são os vencedores, os alegres são os que choram. Os alegres são os misericordiosos, não são aqueles que vencem a todo custo. Os alegres são aqueles que são pacificadores. Os alegres são aqueles que são perseguidos. Os alegres são aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós tivemos recentemente, veio à tona essa lembrança da ditadura militar de 64. E pessoas querendo comemorar esse dia. Eu não consigo enxergar um cabimento disso. Eu não consigo enxergar a lógica de algo tão desumano, de tão anticristão como isso. E aí aqui, no texto, a gente percebe que a alegria é justamente aqueles que têm fome e sede de justiça. Quantas pessoas, eu estava aqui olhando aqui inclusive um relato, quantas e quantas pessoas desapareceram e foram mortas nesse período e a família não teve nem a dignidade de poderem enterrar os seus entes queridos. Então quer dizer que das mais de 600 pessoas que foram mortas durante esse período, dizem que é 600, mas já passa de 1.000 alguns relatos, inclusive. Quer dizer que todas essas pessoas eram, segundo essas outras que comemoram, todas essas eram vagabundas. Todas essas outras que eram professores, eram artistas, eram pastores e pastoras. Pastores que foram entregues por irmãos da igreja. Recentemente eu atendi um senhor aqui da igreja, sobrevivente das prisões do DOI-CODE, do DOPS e tudo mais. E ele me contou um relato que assim, é triste esse relato, em que o pastor pede para a igreja ter um momento de oração silenciosa. A gente vira e mexe, tem esse momento nos nossos cultos, vamos ter um momento de oração silenciosa. As pessoas abaixam a cabeça. Nisso entra a polícia do DOI-CODE, nos fundos da igreja, e o pastor começa a apontar para os caras. Começa a denunciar e mostrar para os caras quem eles deveriam pegar. No meio do culto. Isso não aconteceu uma vez, não aconteceram 2 vezes, não aconteceram 3 vezes, aconteceram várias vezes. Eu estava em São Bernardo do Campo pregando numa igreja presbiteriana, acho que eu já contei essa história aqui. No fim do culto, um senhorzinho sentado ali no fundo, acompanhou toda a mensagem, com as mãos assim um tanto quanto quebradas. E ele acompanhando ali todo o culto, sentado no seu lugar e ouvindo a mensagem. E no final ele foi até o fundo, me cumprimentou. E ele disse, pastor, continue falando sobre isso. Que Deus o abençoe. E foi embora. Nisso o pastor da igreja sai correndo e vem, e fala assim, rapaz, você sabe quem foi que te cumprimentou? Eu falei assim, não, esse senhorzinho, tal, só que ele já estava já a uma certa distância. Ele disse, você reparou nas mãos dele? Eu falei assim, eu reparei os dedos um pouco rígidos e tudo mais. Ele falou assim, olha, o senhorzinho que te cumprimentou agora não é ninguém mais, ninguém menos do que Geraldo Vandré.
Vocês conhecem Geraldo Vandré, né? E os dedos dele estavam rígidos porque, na época que ele cantou aquela música para que eu não... O quê? Para eu não dizer que eu não falei das rosas, das flores. A ditadura quebrou todos os dedos dele, para que ele nunca mais tocasse. E vem me comemorar. Isso é caso de satanismo, isso daí. Não conto mais com a minha própria justiça, a minha obediência à lei, mas eu me comprometo com Cristo e com a justiça de Cristo. E no final ele vai dizer assim, verso 10, quero conhecer a Cristo. Quero experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele. E aí tem um negócio. Como se conhece a Cristo? E Paulo vai dizer o caminho aqui. O caminho de se conhecer a Cristo é sofrer com Ele, participar da sua morte e alcançar a ressurreição dos mortos. Ou seja, para você conhecer a Cristo, você vai caminhar o caminho do sofrimento. Para conhecer a Cristo, você vai passar e vai participar de sua morte na cruz. Para que, de alguma forma, Paulo vai dizer aqui, alcancemos a ressurreição dos mortos. A nossa alegria, irmãos e irmãs, não está reservada aos pequenos acontecimentos que acontecem aqui, nessa terra. Que são pitadinhas, que são aperitivos que Deus nos permite passar e experimentar diante de algo sublime, extraordinário na eternidade. Em outras palavras, meus irmãos e irmãs, o que Paulo está nos convidando aqui é começarmos a viver e a experimentar a eternidade nos nossos dias. A alegria, irmãos, é trazer o céu para a terra. O povo de Deus é um povo que floresce o mundo, traz sabor para o mundo, é um povo que faz com que as pessoas... saiu uma pesquisa agora que há uma... Não precisava nem de pesquisa, era só você conversar com as pessoas. Mas a pesquisa simplesmente confirmou isso, que há um sentimento de insatisfação nas pessoas. Nós, como cristãos, somos aqueles que, através das nossas vidas, através do nosso jeito de viver, do nosso jeito de postar, do nosso jeito de agir, nós trazemos alegria a essas pessoas, vontade de viver. Pastor, me permite eu dar que eu ouvi hoje, tá? Permito, claro, permito. Bem quentinho. Uhum. Eu ouvi de uma irmã assim, ela disse assim, se eu não tivesse conhecido Jesus e saber o que ele fez na minha vida, Sim. eu com certeza estaria numa clínica psiquiátrica. Porque eu achei tão lindo. Sim. E de uma pessoa que eu nunca imaginei. Sim. Ela falou, eu seria uma pessoa que conhecer essa graça. Isso. Né? Isso. Que é libertador, né? Isso. É libertador, é libertador. Na cadeia. Na cadeia. Não, eu digo isso. Eu digo isso tranquilamente para as irmãs e para os irmãos aqui. Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Aqui não estou dizendo assim, aqui em Curitiba, é aqui no planeta. Eu não estaria vivo. Eu já teria partido dessa para uma pior. Então, já teria partido dessa para pior. Porque a graça de Deus, essa alegria que vem de Deus, ela não é baseada no que acontece com a gente. Porque se a gente basear naquilo que acontece com a gente, nós estamos fritos. Nós estamos fritos. Porque, olha, fala a verdade, quando acontece alguma coisa legal com a gente fica muito feliz, às vezes até as pessoas comemoram e tal, aquela coisa, para você ver como são difíceis os momentos felizes que passamos, porque nós somos muito mais propensos a enfrentar e a vivenciar momentos complicados, momentos tensos.
Porque o mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. E aqui o Senhor está nos convidando, Paulo está nos convidando através desse conhecimento, desse comprometimento com Deus e dessa total e irrestrita abnegação dessa vida legalista, experimentarmos a graça de Deus e a alegria do Senhor na nossa vida. Então, o convite que nós fazemos hoje aqui para as irmãs e para os irmãos é justamente sobre isso. Para a gente viver essa alegria, para a gente jogar essa vida para uma experiência real da alegria como fruto do Espírito, nós precisamos romper com o legalismo. Romper com o legalismo. E nós precisamos abraçar e nos comprometer. Olha só que interessante, ao mesmo tempo que Paulo fala sobre o rompimento ao legalismo, ele propõe um comprometimento, uma aliança com Cristo. Então não é simplesmente rompa, é rompa e case-se com Cristo. Porque só assim você vai experimentar a verdadeira alegria nessa vida. Porque a alegria não é só quando coisas boas acontecem com a gente. A alegria é quando coisas ruins acontecem com a gente e a gente continua vivendo, tendo todos os motivos do mundo para encerrar com essa vida. É a pessoa, por exemplo, um dos nossos irmãos aqui, o William, bombeiro, ele foi a Brumadinho ajudar nos resgates lá em Brumadinho. E, inclusive, nós estamos já arquitetando um culto para ele vir falar com a gente aqui. Sábado ele vai estar com a gente nos jovens. Como que isso dele, por exemplo, algo que ele disse que foi muito forte quando ele me contou aqui no hall de saída aqui do Espaço Vida. Ele me contou que era muito natural as manhãs, porque o dia era assim, o dia era 4h30 da manhã, começavam todas as atividades, até as 11h30 da noite. E eles saindo com os carros e tudo mais, e era normal, era corriqueiro, era cotidiano, eles irem para os carros e terem bilhetinhos nos carros. E bilhetinhos de crianças, em que desenhavam e tinha a seguinte frase: por favor, acha o meu pai. Quando ele me falou isso, eu fiquei assim, sabe, não sei se vocês tiveram isso agora, quando eu falei para vocês, mas dá um negócio aqui dentro, no estômago. Fora os outros depoimentos, por exemplo, do comportamento da Vale diante disso daí. Que eles estavam preocupados, sabe com o quê, gente? Com o maquinário que estava soterrado. Porque eles teriam prejuízo. Eu estou falando isso para vocês. A preocupação deles era com o maquinário que estava soterrado, porque eles teriam prejuízo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Está entendendo de onde é o fonte da alegria aí, gente? Alegria, sabe o que é alegria? É fazer um cara sair daqui de Curitiba, ir até Minas Gerais, ajudar no resgate, se desgastar, e, se não me falha a memória, o mesmo grupo que foi, agora vai voltar para lá, porque os trabalhos continuam. Tem áreas lá com 15 metros de lama para cima. Então ainda tem coisas, agora já que passaram 60 dias, mais ou menos, de tudo isso, agora são cachorros, farejadores, para resgatarem os corpos, que ainda há bastante corpos ali soterrados. Então você percebe toda essa comoção, essa movimentação. Isso, gente, eu vou dizer aqui algo que talvez soe absurdo. Isso é alegria. É quando no meio da tragédia, pinceladas de esperança, de humanidade, de graça, de auxílio, de redenção, de ajuda mútua. Ele falando que ele andava pelas ruas de Brumadinho, e era como se ele estivesse andando pelas ruas, se ele tivesse familiares morando naquele negócio, de tão bem recebido que ele era. Que ele levantava, as nossas irmãs da Igreja Batista lá de Brumadinho, lavavam as roupas dos bombeiros para no dia seguinte já terem as roupas lavadas, limpas e secas, para eles usarem
para continuarem os trabalhos, cafés da manhã sendo entregues para eles. Isso é graça. Eu acredito, assim, do fundo do meu coração, que nesse tipo de situação, quando todo o horror do que o homem pode fazer de pior, Deus entra E mostra esparramando graça, amor, e todas né? essas E amor. atitudes, como você mesmo falou anteriormente aí, elas vêm do trono. Vem do trono. Vai lavar esses heroísmos, Isso. esse compromisso, essa compaixão, Anônimos. isso é Deus, É Deus. cheio de lama. É Deus. É. Deus ali, Isso. catando junto com o cachorro a lama, Isso. salvar Isso. alguém. Esse é Deus agindo através de nós, no máximo daquilo que Ele é. Misericórdia, compaixão, entendeu? Com a mão na lama. Me perguntaram, Cris, onde Jesus estava quando Brumadinho... Jesus está cheio de lama, meu irmão. Até o talo, caçando desesperadamente pessoas ali para resgatarem, darem um mínimo de dignidade a toda aquela situação. Um mínimo de humanidade. E há um descaso, assim, as pessoas elas estão, assim, a Vale, elas estão nem aí. Elas estão nem aí para a Vale. Elas estão cuidando uma das outras, e atendendo, e orando. E pastores estão indo lá, a Brumadinho, para orarem pela cidade, pelas pessoas, passearem pela cidade, orando por elas e tudo mais. Por quê? Porque já está havendo uma grande movimentação de ajuda para resgatarem ali toda a questão do lamaçal e todas as doações. A cidade estava precisando de gente que fosse lá para orar pela cidade, para ministrar na cidade, trazer uma palavra de esperança, trazer palavra de alegria, trazer palavra de contentamento, de graça, de consolo. É isso, gente. É isso. É isso. É por isso que os nossos irmãos do primeiro século, diz lá em Atos capítulo 2, caíam na graça de todo o povo. Porque era assim. E que sejamos assim, irmãos e irmãs. E que vivamos isso. E que vivamos isso a todo custo, a perder de vista, custe o que custar. Custe o que custar. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela alegria que nos fortalece em dias maus, pela alegria que nos catapulta para a vida em dias que não temos nem vontade de sair da cama. Obrigado, Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Deus, fortalece essa característica do fruto do Teu Espírito, que isso, ó Deus, produz em nós, que o Teu Espírito produz em nós, essa alegria, que não é baseada naquilo que vemos, que não é baseada nas circunstâncias, mas é baseada única e exclusivamente no Senhor, porque o Senhor está sentado no trono e continua reinando. Que o Senhor assim nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridas e queridos. Que a alegria do Senhor seja a força de vocês. Amém. Amém. Deus abençoe, gente.